Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, saudações. Saudações. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, mais um dia dos nossos estudos espirituais. Namastê para todos nós. Amém. Namastê. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Cartas de Cristo. Amém. Eu vou colocar o episódio 30. Aqui. Cartas de Cristo. Áudio 30. Carta 6, parte 5. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres, ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue, e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios.
Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual, inclusive, Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber por que era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser. Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo, sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente estas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz, e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na Igreja Cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus, e acabaram por reconhecer que a Igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que, até este momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou um momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano, e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente o seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas.
Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento. Porém, é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas e em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que estas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria a sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurarem-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessário uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a estas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai das circunstâncias desagradáveis. Com base em tudo que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio. E pode melhorar seu ambiente irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é sua realidade. Não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos.
Pois, seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior, com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso, de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento, por tudo o que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo o que está no seu ambiente. Este é seu destino nesta vida, ou em vidas futuras, chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpretado e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá, conserve sua fé nisso. Em todo momento, eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso. E encontre descanso em minha consciência que o envolve. Fim da carta 6. Simplesmente sem palavras. Sem palavras. Nossa. Pulamos. Olha aí, gente. Tudo que eu debatia, tudo que eu sempre debatia essas coisas, porque do Velho Testamento, né? E aqui no Brasil está passando reprise dessas novelas Moisés, feita pela Record, né? E esses dias eu vi, eu fiz questão de ver Moisés falando, né, entre aspas, né, ele foi intuído, ou intuição, com Deus. Ele na novela fala, ele ouve a voz, né, dizendo faça isso ou faça aquilo, porque quem não fizer isso vai ser sacrificado, ou vai morrer, ou vai coisa parecida, sabe? Isso eu nunca acreditei. Como Deus tem a capacidade não, como Deus, que ele é puro amor, poderia matar aquele que só porque não seguiu as ordens do Moisés ou coisa parecida, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu sempre debatia dentro de mim. E ele está esclarecendo, né, em toda a luminosidade necessária para a gente entender que não é dessa forma, não é nenhum sacrifício, e Deus nunca
falaria isso para ninguém, né? De novo, né, tio Ney? É o controle pelo medo, né? Isso. O pecado é um hábil e poderoso meio de controle. Aí Deus eu jamais anotei aqui ia que querer o Galileu derramamento foi de sangue. considerado herege, né? Sim, ele foi considerado herege porque ele disse que a Terra era redonda e os navegantes não tinham medo, né, de ir até a ponta e cair. Então, com o que o Galileu fez, ele mudou uma crença, né? E nas cartas de Cristo ele fala que o mesmo vai acontecer com aqueles que não despertarem, né? Que ele fez uma analogia com Galileu Galilei. O que eu Não, gostei e pior que muito... tem um movimento surgindo aí de novo, reaparecendo, dizendo que a Terra é plana. E tem muita gente divulgando isso aí, que a Terra é plana. Eu vi. O que eu gostei muito, Ué, eu tem que até pedir para os caras anotei. irem até o final da Terra e cair. É É, simples. Quando alguém cair, com certeza É. vai estar confirmado. é. A É experiência que ele é diz isso, né? assim: cuide de sua consciência e todas as bênçãos virão. Cuide de sua consciência. Consciência. E num momento, no final de tudo, ele diz: anseio pelo progresso do viajante espiritual. Eu achei fantástico isso. Fantástico. Que linda carta hoje. Linda. O que o tio Ney falou é o que eu sempre também tive como convicção. Eu li o Velho Testamento, né, na verdade, o Velho Testamento, e eu discutia, eu sempre conto essa história aqui, né, um testemunha de Jeová e ela em casa, enquanto eu morava na Inglaterra, e até para praticar o inglês com ele, eu deixava ele entrar e a gente ficava conversando, falando sobre textos, etc. E uma das passagens era justamente essa, né? Geralmente a do Moisés é a mais difícil, porque milhares de pessoas morreram, né, segundo a Bíblia, para provar que um Deus existia. Primeiro que Deus não precisa matar ninguém para provar que ele existe, né? Então era o que eu sempre falava, não precisava matar os primogênitos, não precisava jogar todas aquelas pragas. Para que um Deus precisa fazer isso, né? Para dizer que eu existo, né? Um Deus não precisa disso. Jesus fala ali, Deus é tudo, é uma consciência, é uma força, é uma energia que não precisa de nada disso. E quando ele fala que existe o medo, né? Governar pelo medo, é o que a gente vive hoje. Eu né? pensei nisso também. Na verdade, a você vê situação que essa a gente vive pandemia e esses governantes querem continuar governando pelo medo, né? Obrigando as pessoas a fazerem coisas que elas não querem, obrigando as pessoas a se fecharem, a usarem máscaras, a usar... É um medo, né? Então, a regra, você vê que muda-se o cenário, mas os atores são os mesmos, né? Então, assim, o cenário mudou. Não é mais as pragas do Egito. Agora a praga é a Covid, mas o medo está ali e querem governar pelo medo. E isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com espiritualidade, é o que a gente vê aqui, né? Então, é isso que a gente tem que aprender dessas cartas. É uma carta muito forte até, quando você olha e consegue comparar o passado com o futuro, com o que vivemos hoje. Então, assim, achei muito eu muito tive a interessante. mesma percepção também. Eu anotei porque eu falei, nossa, é o que a gente está vivendo hoje. O controle pelo medo. Hoje a gente vive... não sei se eu falei para vocês, eu criei um canal no Rumble, que eu publico muita coisa, principalmente sobre a vacina, né? Que eu tenho em alguns grupos do Telegraph, e lá tem muita coisa. E assim, você vê cada coisa que você fala, isso não pode ser verdade, e no final você vai ver a verdade. Então, muita coisa vai aparecer daqui para frente, né? Muita coisa está se montando daqui para frente e vai aparecer. E, de novo, a gente não tem que ter medo de nada, né? É o que eu falei da vereadora lá quando ela falou no parlamento, é isso. Vocês podem fazer o que quiser, nós nascemos livres, a nossa energia é livre. Nós somos luz, nós somos energia pura, né? Ligada a algo muito maior. Então, a gente pode morrer, sim, pode nos matar, pode nos privar, pode nos fazer não sei o quê, mas a nossa liberdade, a nossa energia, eles nunca vão conseguir nos tirar. E é isso
que Jesus ali, até acho que no momento da cruz, ele também deve pensar do mesmo jeito, né? Vocês podem acabar comigo, vocês podem me crucificar, vocês podem me martirizar, mas vocês nunca vão acabar com o meu espírito, com a minha ideia, com a minha luz. Né? Entendeu? Com a minha liberdade. A minha liberdade. Exatamente. Isso ninguém, nenhum governo, nenhum Rockefeller da vida vai conseguir fazer. Entendeu? Eles querem dominar pelo medo, pelo dinheiro, pela covardia, né, com as pessoas, deixarem as pessoas sofrerem, tirar tudo, mas eles nunca vão conseguir acabar com a luz. A luz vai ser sempre maior, até porque ela é infinita. Então, basta acreditar. Quando você acredita, você se torna uma espécie de santo, né? Porque você deixa de temer. Se você olhar para todos os santos que passaram pela Terra, pelas pessoas iluminadas, elas deixam de temer principalmente a morte, a escravidão, a censura, o sofrimento, e seguem o caminho, simplesmente seguem o caminho, e são lembradas para o resto da vida, porque elas simplesmente desistiram de acreditar que alguma coisa na Terra possa fazer mal para elas. É o meu ver. Concordo plenamente, é isso mesmo. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos virão. É isso. Orai e vigiai, né? Sim. Então tá bom. Fazer a prece fechamento, a tia Ana. Uma oraçãozinha. Continuemos com os nossos pensamentos firmes, elevados a Deus, nosso Senhor, Jesus, nosso Mestre divino e maravilhoso, e agradecemos do fundo de nossos corações a noite de hoje. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo e divino e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a justiça e a majestade para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, até o nosso pessoal. próximo Até o próximo encontro. encontro. Gratidão, gente.